semana 9, sétimo ano. Formas nominais do verbo. As formas nominais do verbo são 3. O infinitivo, que expressa a ação, acordar, ser, sorrir. O gerúndio, que expressa o processo da ação, enquanto ela está acontecendo, acordando, agradecendo, sorrindo. E o particípio, que expressa o resultado da ação, acordado, agradecido, sorrido. São chamadas de formas nominais porque fazem o papel semelhante aos nomes, aos substantivos, adjetivos e advérbios. Na número 1, vocês vão completar as frases com os verbos que estão entre parênteses e vão completar com uma das formas nominais. Vocês precisam ver qual é o sentido da frase. Então, Beatriz vive dizendo que me admira bastante. Então, é uma ação contínua da Beatriz, gerúndio. Se você tivesse feito a pesquisa, não teríamos obtido nota baixa. Irei fazer o possível para comparecer à reunião. Fazer, você vai, é uma ação. Está tudo comprovado. Foram eles mesmos os culpados pela depredação do prédio. Então, comprovado aqui é uma ação que acabou, que foi concluída. Particípio. Está chegando o grande dia em que conheceremos o novo presidente da empresa. Está tudo combinado. Não havia mais o que fazer, pois a confiança estava perdida. Chegando lá, avise-me, pois ficarei ansiosa por notícias. É uma ação que está acontecendo, chegando. A locução verbal. A locução verbal são 2 ou mais verbos que juntos têm o valor de um só. Eu sempre vou ter o verbo auxiliar, que geralmente é ser, estar, ir, ter e haver, são os mais comuns, e o verbo principal, que sempre vai estar na forma nominal. Eu posso conjugar sempre o verbo auxiliar no passado, no presente ou no futuro, na primeira, segunda, terceira pessoa. Mas a forma nominal, ela não é flexionada. Nesse texto, efeito dominó, na número 1, esse movimento que se conhece como efeito dominó, a expressão em destaque, que se conhece, equivale a um verbo no particípio, terminado em ado e ido, lembram? Qual é esse verbo? Então, é a mesma coisa que se eu disser conhecido, esse movimento, conhecido como efeito dominó, então essa expressão aqui, no particípio, equivale a conhecido. No texto, há uma locução verbal. Lembra? Verbo principal e mais um verbo auxiliar, mais um verbo principal no gerúndio. Então, vamos encontrar aqui, as peças vão se esbarrando. Então, esse vão esbarrando é uma locução verbal. Qual é o verbo auxiliar? Vão, do verbo ir. E o principal? Esbarrando, do verbo esbarrar. Agora, se eu quiser transformar essa locução verbal na forma simples, gente, é um verbo só. Como eu posso substituir sem alterar o sentido? Esbarram. Então, vamos ver se dá certo. As peças se esbarram e uma a uma caem. Então, eu consegui deixar na forma simples um verbo só, sem perder o sentido da frase. No trecho,
pode se aplicar a muitas outras situações. Onde está o verbo aqui no infinitivo? Infinitivo, lembra que termina em ar, er ou ir? Então, eu achei aqui, aplicar. A tirinha. Quando eu crescer, não vou ler o jornal e não vou seguir assuntos complexos e não vou votar. Desse jeito eu posso reclamar que o governo não me representa. Daí, quando tudo entrar pelo cano, eu posso dizer que o sistema não funciona e justificar minha maior falta de participação. Aí o colega falou, um engenhoso plano autorrealizado. Aí ele responde, é muito mais divertido pôr a culpa nas coisas do que consertá-las. Então, gente, a finalidade do texto é criticar as pessoas que se omitem diante dos problemas sociais, tá? Porque ele não quer votar, não quer ler sobre assunto polêmico, ele não quer participar, então ele não quer saber dos problemas sociais. Reescreva as passagens a seguir, substituindo as locuções verbais pela forma simples do verbo. Então, se eu tenho um verbo vou ler, uma locução verbal vou ler, para transformar na forma simples, lerei. Vou seguir, seguirei. Vou votar, votarei. Posso reclamar, reclamarei. Agora aqui eu quero desses verbos destacados, essa locução verbal destacada, eu quero saber qual é o verbo auxiliar e qual é o verbo principal. Gente, sempre o verbo principal será no particípio gerúndio ou infinitivo. E o verbo auxiliar está conjugado. Então, estou auxiliar, sabendo principal. Estava auxiliar, jogando principal. Vou auxiliar, comprar principal. Tinha auxiliar, enviado principal. Reparem que eu estou sempre conjugando o verbo estar. Ó, estar, estou, presente, estava, pretérito, vou, presente, tinha, passado, enviado, comprar, jogando e sabendo não estão conjugados, não estão flexionados, eles estão nas formas nominais do verbo.